Boa noite, gente. Uma alegria mais uma vez estar aqui e eu renovo toda a vida que aqui estou, a gratidão à casa, por nos dar essa oportunidade de refletir, de falar um pouco sobre o Evangelho do nosso irmão maior. Então, gratidão. Hoje nós vamos tratar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, em especial os itens de 11 a 13. Não julgueis para não seres julgados. Será que nós já aprendemos essa lição? Vamos mergulhar um pouquinho nesse tema para a gente ver como é que a gente está. O Evangelho, minha gente, não serve só para intelectualizar, para aprender na mente. A gente tem que deixar ele descer para o coração e vir para as nossas mãos, que é a ação, é a transformação. Se nós não estamos nos transformando à luz do Evangelho, com o entendimento do Evangelho, a gente precisa rever os nossos passos. Porque o Evangelho serve como força motriz da nossa transformação. E não simplesmente letras para que a gente possa decorar e aprender. Então vamos mergulhar nesse capítulo que fala de uma das bem-aventuranças. O Cristo nos disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Todas as bem-aventuranças do Cristo, ele nos dá uma sugestão e faz uma promessa. Qual é a sugestão? Sejamos misericordiosos. Não julgar os outros é um aspecto da misericórdia. E o que é que a gente ganha sendo misericordioso? A gente alcança misericórdia para nós mesmos. Vou começar lendo aqui a conhecida passagem da mulher adúltera. E aqui a gente tem uma sequência de julgamentos, mas vamos procurar sempre que possível trazer esses ensinamentos de mais de 2000 anos atrás para hoje. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério e, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Sobre qual isso a tua opinião? Diziam para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram, um após o outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Também eu não te condeno. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Isso está em João, capítulo 8, versículos 3 a 11. O apedrejamento na lei mosaica, ele tinha lugar. Lugar como a representação de um Deus cruel, um Deus vingativo. Ele está previsto tanto no Levítico, no capítulo 10, como no Deuteronômio, capítulo 22. Aí vem o Cristo e traz uma novidade. Deus não é cruel, Deus não é vingativo, Deus não é violento. Deus é amor, Deus é perdão. Veja que contradição entre a dureza da lei mosaica, que era interpretada ao pé da letra, que representava naquela época um Deus tirânico, e a mensagem do Cristo, de amor e de perdão. E os fariseus aproveitaram essa contradição para tentar ao Cristo. Em vez de levar aquela mulher adúltera ao sinédrio, que era o local de julgamento e de execução, levaram-na para o Cristo, com o único objetivo de tentá-lo. Porque na nossa cabeça, fariseus naquela época, a gente dizia: dessa vez Cristo não tem saída. Porque se ele mandar apedrejar, ele vai estar contra o que ele mesmo prega, que é o amor e o perdão. Se ele disser para não apedrejar, ele vai estar contra a lei de Moisés.
E aí, minha gente, o Cristo, sendo Cristo, dá uma interpretação e dá uma resposta com autoridade moral gigantesca. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E com isso todos se afastaram. Será que foi só o que Cristo disse que os afastaram? Evidentemente que não. Vamos pegar o Rômulo aqui que está falando para vocês. Vamos retroagir ele no tempo, mais de 2000 anos atrás. Vamos colocar o Rômulo naquela praça. E vamos colocar aqueles fariseus perguntando ao Rômulo: e aí, Rômulo, o que a gente faz? Moisés manda lapidar, que é burilar com pedras. E tu, o que tu achas? Como eu conheço a palavra do Cristo, eu ia dizer: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Coitada dessa moça, ia morrer apedrejada. Então, qual é a diferença da palavra do Cristo para a palavra do Rômulo, se eles disseram a mesma coisa? Autoridade moral. Quando a virtude fala, os acusadores calam. E a virtude do Cristo falou, e os acusadores baixaram a cabeça, soltaram as pedras e saíram. E aí cabe a primeira reflexão da noite. Levei o Rômulo, que não tem autoridade moral, lá para aquela cena. A pobre moça seria fatalmente apedrejada. E nós outros? Nós temos autoridade moral para julgar os outros? Nós temos autoridade moral para apontar o argueiro que está no olho de alguém, muitas vezes esquecendo da trave que está no nosso? Então essa fica a primeira reflexão da nossa noite. E para julgarmos, precisamos de autoridade moral. Atualmente, a gente usa ainda do julgamento toda vida que apontamos as falhas dos nossos irmãos, toda vida que enxergamos algueiro, o olho dos nossos irmãos, esquecendo da trave do nosso. E um julgamento que é muito comum e que às vezes a gente deixa passar com aquela impressão que, não, isso é bobagem, isso eu não estou fazendo mal a ninguém. É uma coisa chamada fofoca. Será que ainda existe fofoca entre nós? Será que a fofoca não é um tipo de julgamento? Será que a fofoca não é um tipo de pré-julgamento? E o pior, que a fofoca, quando ela acontece, ela é exercida por pura maldade. Não existe outra força motriz de uma fofoca. Toda vida que eu falo nesse tipo de julgamento, eu comparo isso com alguém que vai provocar um dano a outro. Eu entendo por que alguém quebra um vidro de um carro para pegar uma bolsa que está lá dentro. Evidentemente, isso é um crime, mas ele vai se beneficiar vendendo ou pegando dinheiro daquela carteira ou vendendo algum objeto que esteja dentro daquele carro. Mas eu não consigo entender alguém que pega um prego e risca um carro de ponta a ponta. Porque ele não vai ter mérito, vantagem nenhuma com aquele ato. Vamos levar para a fofoca? Quando a gente fala mal de alguém, que vantagem pessoal a gente teria com aquilo? Então me parece que a pessoa, o irmão, que por um desatino pega um prego e danifica um carro, ele está agindo por pura maldade. Por quê? Porque ele não tem objetivo nenhum, ele não tem vantagem nenhuma. Talvez o rapaz que quebrou o vidro para furtar uma bolsa esteja com o filho passando fome em casa. Talvez ele tenha tido um histórico que tenha aprendido, tenha vivido no meio do crime e não tenha condições naquele momento de agir diferente. Mas aquele que faz aquele dano sem vantagem nenhuma por pura maldade, trazendo para o meio da fofoca, seria pura maldade. Mas, se nós chegássemos para muitos irmãos e disséssemos, gente, lá no Bezerra de Menezes, eles preparam uma sopa no sábado, não é verdade? No sábado eles preparam uma sopa para distribuir para indigentes. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos ajudar, vamos preparar essa sopa. E no domingo vamos sair nas ruas, vamos entregar aos indigentes. Eita, lembrei que eu tenho um compromisso. O outro vai dizer, rapaz, eu não posso não, eu estou com um probleminha na perna, eu tenho que caminhar muito.
Disse, não, dessa vez não dá não, tá? Agora, se você disser assim, fulano, tu não sabe o que foi que aconteceu com fulano de tal? Junta 20 ao redor, o que foi? Então, por que que isso nos atrai tanto? Por que que a gente vibra tanto em torno de algo que não é bom? A segunda reflexão para a gente trazer para nós mesmos, e quando a gente fofoca, nós estamos iguais àqueles fariseus, com pedras na mão para atirar em outro. Vamos dizer que é a lapidação moderna. Lembremos da lição do Cristo. Já que nós não temos pecado, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aqui trazemos uma reflexão também de outro grande espírito que passou por esse nosso orbe, que foi o extraordinário Sócrates. Ele nos traz uma lição justamente sobre esse falar mal dos outros. Sócrates nos orienta. Antes de repassar essa maledicência para frente, faça 3 perguntas. A primeira delas, isso é verdade? Se eu não souber se é verdade ou não, eu já não dissemino aquela notícia. Morre ali. Agora eu tenho certeza que é verdade. Então vamos para a segunda pergunta. É uma coisa boa? Se for uma coisa boa, pode espalhar. Não, é uma coisa ruim. Já que é uma coisa ruim, vamos para a terceira pergunta. É útil? Tem alguma utilidade em eu falar aquilo? Se a resposta for positiva, fale. Se a resposta for negativa, não fale. Vou dar um exemplo para isso ficar bem claro. Alguém que chega e diz: o filho da vizinha é viciado em drogas. Passa a noite cheirando cocaína e chega naquele estado. Aí ela vai olhar para a consciência dela. É verdade? É. É bom? Não. Então, não devo falar. Por quê? Porque é ruim. Mas, se for útil, eu posso falar. Tinha alguma utilidade nesse comentário dessa pessoa? Aí vem outra pessoa que sabe deste mesmo fato. Aí ela vai dizer, gente, o filho da nossa vizinha está envolvido com drogas. Vamos procurar ajudá-lo. Vamos ver alguém aqui que conheça algum centro de reabilitação. Vamos chegar junto daquela mãe que está sofrendo. Percebam que nesse segundo caso, era verdade, ela tinha consciência disso, não era bom, era ruim. Mas quando ela foi para a terceira questão, é útil? É útil. Ela estava vibrando no bem, uma força para ajudar aquela pessoa. Quando no primeiro caso, ela estava simplesmente querendo espalhar, talvez para difamar. E a gente precisa entender que às vezes quando a gente fala de alguém, de fato, a gente está querendo diminuir aquela pessoa para nos exaltar, para que a gente se eleve. Doce ilusão. A gente nunca vai se elevar falando mal dos outros. É muito fácil, minha gente, a gente julgar aos outros, não conhecendo o que aquele nosso irmão ou aquela nossa irmã passou. Imagine só nós apontarmos o dedo para alguém e dizer, é um criminoso. É um criminoso. Uns dizem mais, é um criminoso, merece a pena de morte pelo que fez. Aí se a gente olhar o histórico daquele criminoso, que às vezes nasceu numa situação extremamente difícil, foi violentado pelo próprio pai, espancado e torturado pela mãe, abandonado depois pelos dois, viveu em meio a drogas, não conheceu nada de bom, teve que, por conta de questões reencarnatórias, passar por essa existência tão difícil. Se fôssemos nós no lugar dele, será que a gente não cometeria aqueles crimes? Aí aquele que olha para o coração e às vezes superestima as próprias capacidades, vai dizer, eu jamais cometeria crimes, mesmo que eu vivesse essa realidade. Vamos admitir que o irmão que pensa assim esteja correto. Então olhe para o seu passado, não o passado desta encarnação, mas o passado longínquo, em outras encarnações. Quantos crimes nós não cometemos? Quantas vezes nós não ferimos de morte a lei do amor?
Quantas lágrimas a gente não terá produzido em vidas passadas? Então, já que nós fizemos isso, por que agora apontar o dedo para aquele irmão que falha? E é muito interessante, muito importante a gente perceber que nós saímos da ignorância. Estamos mais perto dessa ignorância do que da angelitude. Mas já demos os nossos passos. Mas é importante que nós percebamos que o nosso passado, por vezes, é um passado delituoso. E é importante a gente perceber isso por um detalhe. Sempre que eu falo disso, eu trago o exemplo de Pedro. Pedro, o apóstolo do Cristo. Pedro, se antes de ele ter negado o Cristo, alguém chegasse para ele e dissesse: Pedro, eu reneguei o meu próprio pai. Eu tive vergonha dele. Perguntaram se eu era filho dele, eu disse: não, eu não sou. Pedro era muito duro, inclusive com ele próprio. Certamente o Pedro diria: como é que você faz um negócio desse? Que crueldade! Como é que você renega o seu próprio pai? Não faça mais isso. Que coisa horrível que você fez. Crime você cometeu. Agora vamos avançar um pouquinho na história. Pedro, depois de ter negado ao próprio Cristo por 3 vezes, se chega essa mesma pessoa contando essa história, como será a fala de Pedro para ela? Ah, meu irmão, eu sei, nós somos falíveis. Já passei por isso. Entendo, não devíamos ter feito isso, mas nós somos falíveis. Então nós precisamos entender que nós já delinquimos. Precisamos entender que nós já quebramos muitas e muitas vezes com os trilhos, com os ditames propostos pelo Cristo a nós no Evangelho. Para olhar para os que ainda delinquem, para aqueles que dão as costas ao Evangelho com olhar de caridade, com olhar de indulgência. Só perceber que a gente também já foi assim. Só perceber que talvez na dureza que aquela pessoa viveu, talvez a gente estivesse repetindo os próprios atos dele. Quero crer que agindo dessa forma, se colocando no lugar dele, a gente vai ter um olhar diferente para aquele nosso irmão ou para aquela nossa irmã. Precisamos sempre ter vigilância, porque a indulgência é um dos aspectos da própria caridade. No Livro dos Espíritos, muito claro que a caridade é benevolência, indulgência e perdão. Então, se eu aponto o dedo para o meu irmão, se eu acuso, se eu julgo, se eu condeno, eu estou quebrando a própria caridade, que nada mais é do que o amor em exercício. Então, tenhamos muito cuidado quando vamos julgar as pessoas. É importante que percebamos que não julgar não significa aceitar o mal. De forma alguma. Não vou fechar os olhos para o mal, porque aí eu estarei sendo omisso. Sempre que eu puder atuar no bem, sempre que eu tiver a oportunidade de enfrentar, assumir uma postura de enfrentamento com relação ao mal, é uma obrigação cristã nossa agir. Só que a gente não pode confundir o mal com aquele nosso irmão que está produzindo o mal. Pensemos muito nisso. Mas nunca, nunca, nunca assumir uma postura de omissão. O próprio Cristo nunca foi omisso. Lembra quando ele nos chamava de raça de víboras, sepulcros caiados? Quando eu digo que o Cristo nos chamava, é porque eu me sinto muito mais perto do farisaísmo do que do Cristo. Quando eu olho a minha jornada, ainda no mundo de provas e expiações, eu percebo que eu tenho muito mais a corrigir do que a comemorar o que eu já fiz. Então, olhemos sempre a mensagem do Cristo trazendo para a nossa realidade. E aí é comum que, quando a gente acuse, de fato, a gente está projetando no outro algo que nos incomoda intimamente. Na grande maioria das vezes, quando a gente acusa o outro, é algo que nos incomoda. É tanto que a gente tem um jargão na psicanálise, e quando João fala mal de Pedro, a gente conhece mais de João do que de Pedro.
E tem outro jargão que é muito comum, muito certo. Incomodou, doeu, pode botar no colo que é seu. Então, se tem aquela postura daquele nosso irmão que me incomoda tanto, pode ter certeza que aquilo está dentro de mim. De alguma forma, aquilo tem um eco dentro de mim. E quando Cristo olhou para aquela adúltera e disse: vá e não peques mais. Era o puro. Era a virtude falando. Era o que tinha autoridade para apedrejar. Mas quem tem autoridade para apedrejar, não apedreja. Porque o apedrejamento não é eficaz no processo educativo. E o Cristo disse, quando ele disse, vai e não peques mais, o que é que ele estava dizendo ali? O que ele estava sugerindo a ela? Segue a lei do progresso. Progrida. Se transforme. Mude a você mesmo. Pegue essa oportunidade que tiveste aqui e transforme e revolucione sua vida. E o que foi que esta mulher fez? Revolucionou a própria vida. Depois nós tivemos um relato que ela se transformou, mudou para a cidade de Tiro e dedicou a existência ao acolhimento dos doentes e desvalidos. No relato de João, que tem uma escrita, talvez não é a escrita mais culta, né, porque tem Mateus, mas talvez seja a escrita mais poética do Evangelho. Ele colocou que os velhos saíram primeiro. Quando a gente olha isso pela primeira vez e diz, rapaz, será que João estava com preconceito com relação aos velhos? Por que ele disse isso? Os velhos saíram primeiro. Era uma simbologia, gente. Uma simbologia que nós precisamos o tempo inteiro estar transformando o velho no novo. Que o velho traz estruturas que não nos auxiliam. O velho significa roupas que não nos cabem mais. Precisamos sempre nos abraçar com o novo. E aí nós temos um exemplo claríssimo. Vejamos a lei mosaica, que era uma lei extremamente dura, que era uma lei negativa, porque para cumprir a lei mosaica era só agir negativamente. Não matarás, não furtarás, não cometerás adultério, ou seja, só não, não, não. Se eu cruzo meus braços, eu já estou cumprindo as tábuas mosaicas. Porque é simplesmente não fazer. E não fazer é muito mais fácil do que fazer. Aí vem o Cristo com a lei positiva, a lei do amor, a lei do perdão. Não basta simplesmente não fazer. Você tem que fazer. É algo mais difícil. Em Moisés, eu cruzar os braços, eu estou atendendo a lei. No Cristo, se eu cruzar os braços, eu vou amar ao próximo como a mim mesmo? Não. Em Moisés, se eu cruzar os braços e não fizer nada, eu não estou furtando. No Cristo, se eu cruzar os braços, eu vou perdoar? Não. Então, Cristo nos propõe ação. É o velho e o Cristo é o novo. Por isso, essa simbologia de João, o poeta João. Os velhos saíram primeiro. Os costumes velhos foram abandonados em nome do amor, em nome do perdão. As velhas tradições, as velhas interpretações cedem lugar à lei do amor. E quando o Cristo diz, vai e não peques mais, vá e não cometas mais adultério. Aqui cabe uma reflexão para nós também. Uma reflexão muito importante. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero crer que nós podemos cometer milhares de equívocos. Nós podemos cometer diversos erros, mas cometamos erros diferentes. O que é mais grave do que cometer milhares de erros? É eu cometer milhares de vezes o mesmo erro. Por quê? Porque eu não estou atendendo à lei do progresso. Se eu cometo o mesmo erro várias e várias vezes, eu não estou aprendendo, nem com o próprio erro. Então, que eu possa aprender com os meus próprios erros, para que os outros erros que eu cometa sejam de outras espécies. Quando Cristo diz, vai e não peques mais, ele diz, não repete o teu erro.
não cai nessa cilada. E aí vem um exemplo para todos nós. Não repitamos os nossos erros. Vamos aprender com eles. Romulo, mas eu repito, não consigo, eu tento. Tudo bem, nós somos falíveis. E como eu já falei, nós estamos muito mais perto da origem do que do destino. Mas que isso seja um inconformismo, que a partir de agora a gente possa se incomodar com esse repetir de erros, até que esse incômodo se transforme numa forma diferente de pensar, de sentir e de agir. E assim a gente vai promovendo pequenas revoluções no nosso dia a dia. E isso ajuda, isso acelera, isso adianta a nossa marcha evolutiva. A leitura que foi feita inicialmente, não por acaso, falava de inquisitores do mundo. Os inquisitores do mundo são inquisitores de si próprios. Porque a nossa consciência, onde está escrita a lei de Deus, é o nosso maior juiz. Na medida com que a gente julga, a nossa consciência vai nos julgar também. Por isso a leveza. E vemos lá no começo, na bem-aventurança, que é que a gente ganha sendo indulgente? A própria indulgência. Então vale muito a pena. Nessa passagem da adúltera e dos apedrejadores, ela é muito significativa para todos nós, porque muitas vezes nós estamos na condição da adúltera, do adúltero, e outras vezes nós estamos na condição dos apedrejadores. Ou seja, duas pessoas que se equivocaram, dois grupos que estavam equivocados, um errando e o outro apedrejando. Precisamos sair desses dois locais, sair do lugar da adúltera, do adúltero, sair do lugar de quem pega pedra para atirar nos adúlteros e nas adúlteras. Ou seja, vamos sair do lugar do erro e vamos sair também do lugar que julga aquele erro. E vejamos que é outro fato significativo dessa passagem, que a mulher adúltera estava sendo atacada, acusada por religiosos. Homens encarregados de preparar o religare entre nós e Deus. Ou seja, em tese, homens do bem, querendo usar a violência para justificar o bem, com base numa tábua mosaica. E aí vamos vir para os dias atuais. Como eu já ouvi isso, e é uma coisa que me incomoda profundamente. Quero crer se hoje nós chamássemos, ou se o nosso ambiente constitucional permitisse, e se editasse no Congresso Nacional uma lei que nós iríamos caçar criminosos, corruptos, estupradores, íamos matar todos eles. Vamos nos livrar de todos eles. Impressiona a quantidade de pessoas que ainda defendem a pena de morte. Me impressiona ainda em pleno esse nosso século, passado depois da era das trevas, a gente ainda está vibrando em resolver o bem com o mal, em pegar a violência para resolver os equívocos sociais que são nossos. Mas é triste perceber, mas é comum a gente perceber que tem pessoas que vibram ainda na seara da violência. Alguém que olha um irmão que entrou na criminalidade, às vezes apanhando, e olha e diz, eu acho muito bem feito que isso aconteça. Precisamos fazer um exame de consciência coletivo, social, para que nós que não pensamos desse jeito, sejamos atores, pessoas a colocar a nossa opinião, para que de uma forma, mesmo que minimamente, a gente possa, através da nossa contribuição, alterar esse pensamento tão arcaico, tão medieval e tão violento. Outra coisa que me chamou a atenção com relação a essa passagem de não julgueis para não seres julgados, é que eles levaram para o apedrejamento a adúltera. Onde é que estava o adúltero? Porque eles pegaram ela cometendo adultério. Então pegaram ele também. Levaram a adúltera. E cadê o adúltero?
Por que ele não estava lá também para ser apedrejado? Por que será? Aqui faz parte da hipocrisia. Boa parte daqueles que estavam com pedras na mão para lapidar a adúltera eram adúlteros. Ou seja, defendiam a lei de Moisés, mas não a punha em prática. Hipócritas. Hipócritas. Defendiam algo e agiam de forma diferente. Guardadas as devidas proporções, é importante que a gente traga essa realidade também para a nossa vivência diária. Nós somos espíritas. Nós temos uma doutrina absolutamente consoladora, uma doutrina que trouxe o maior compêndio filosófico que esse planeta já viu, que é o Livro dos Espíritos. Uma doutrina que é apoiada na moral do Cristo, que nos é esclarecida, esmiuçada pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos um lado científico, que é o Livro dos Médiuns. Ou seja, nós temos tudo nessa doutrina maravilhosa. E aí, como é o nosso comportamento? Será que, de uma certa forma, a gente não repete a atitude daqueles fariseus que defendiam a lei mosaica, mas agiam de forma diferente, de forma diversa? Eu estou falando guardadas as proporções. Guardadas as proporções. Então precisamos cada vez mais, meus irmãos, agir com coerência. Porque se eu defendo a doutrina espírita, se eu estudo a doutrina espírita, se eu uso a doutrina espírita para me intelectualizar, para mudar o meu sentimento e mudar minhas ações, para eu ser coerente, eu tenho que estar nessa jornada de autotransformação. Senão eu me torno não coerente, incoerente, e me assemelho àqueles sepulcros caiados, me assemelho ao farisaísmo, que era realmente o sepulcro caiado. E por fora eram defensores da lei, mas por dentro corrompiam a própria lei. Vamos trazer isso para o nosso cotidiano, para a nossa vida. E por fim, vamos ver no livro Pelos Caminhos de Jesus, de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco, o que foi que aconteceu com aquela moça? Aquela moça que, lembremos, se fosse o Rômulo a defendê-la, ela tinha desencarnado naquela praça, naquele dia. Então, Amélia Rodrigues nos relata que ela, depois que o Cristo, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Evidentemente, ela foi abandonada pelo marido e pelo próprio pai. Por conselho do próprio Cristo, ela saiu de Jerusalém, mas retornou. Ela estava presente na crucificação. Ela acompanhou toda a via crucis do nosso irmão maior. E ela passou a morar na cidade de Tiro. E na humilde, na pequena casa, na modesta moradia dela, ela acolhia doentes, ela acolhia os enfermos, ela acolhia leprosos, inclusive. E, em certa altura, ela recebeu um homem, já bem idoso, isso diversos anos depois desse ocorrido com Cristo. O homem já com aspecto muito cansado, muito adoecido, já no final da própria vida. E ela acolheu esse homem, preparou-lhe alimento, limpou-lhe a face. E ele agradeceu a bondade e relatou um fato para ela, que ele tinha encontrado com Cristo em uma praça, em um julgamento. E ele ficou muito revoltado com Cristo, porque o Cristo perdoou a esposa dele. E ele achava que aquilo era uma extrema injustiça para com ele. E ele passou muito tempo da vida dele revoltado com aquela atitude de amor e perdão que o Cristo tinha dado para a mulher adúltera. Mas depois de algum tempo, eu me percebi e eu próprio perdoei a minha esposa. Eu percebi a grandeza do ensinamento do Cristo. E hoje eu estou procurando a minha mulher, mas infelizmente não vai ser mais possível encontrá-la.
Evidentemente, eu não sei por que ela não se identificou para ele, mas ela não se identificou para ele. Os dois não se conheceram a princípio. Ela só o reconheceu depois do relato que ele fez. Aí ela disse exatamente essas palavras: fica em paz. Cristo estará sempre com quem o segue no amor. E logo depois ele desencarnou. E aí, minha gente, mais uma vez, vamos trazer essa última passagem para o nosso cotidiano. Não importa o tamanho da dificuldade que a gente está. Não importa o momento da nossa encarnação, quão desafiador está sendo aquilo. O que é que nós precisamos fazer? Ouvir ao Cristo, que está sempre próximo de nós, que está sempre conversando, que está sempre nos chamando pelo nome. Eu acho que muitas dificuldades que a gente tem de levar o Evangelho para o coração é que a gente pega a mensagem do Cristo e ela parece ser genérica. Cristo parece que está falando para toda a humanidade, realmente está. Mas se a gente ouve o Cristo chamando o nosso nome, Rômulo, seja misericordioso. Para mim parece que tem um valor muito maior. Então vamos procurar sentir esse Cristo como essa mulher adúltera sentiu quando ela foi perdoada pela virtude. Vamos procurar sentir o Cristo, não na nossa mente, mas no nosso coração. E vamos fazer dessa força que dá, desse sentido na nossa própria vida que dá o Cristo dentro de nós, como uma força propulsora da nossa mudança. Da nossa mudança. Muitas pessoas dizem que o lema do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. Eu acho isso muito bonito. E realmente parece que é um carimbo da nossa doutrina. Mas eu acho que a característica mais fundamental do Espiritismo seria: transforma-te a ti mesmo. Transforma-te a ti mesmo. Porque para atender a todos os pedidos, todas as recomendações do Cristo, eu preciso me transformar. Quer seja para atender a lei do amor. Como é que eu posso atender a lei do amor se eu não me transformar? Como é que eu vou perdoar o meu irmão se eu me transformar? Como é que eu vou vibrar na simplicidade se eu não me transformar? Como é que eu vou ser humilde se eu não me transformar? Então me parece que a recomendação maior do Espiritismo é: transforma-te a ti mesmo. E é nessa convicção, não vou dizer que é certeza, mas é uma convicção que eu tenho. Eu costumo dizer que até pessoas de outros credos, que até pessoas ateias, que não têm nem a crença na existência de um Deus, mas se aquela pessoa se transforma, se aquela pessoa se melhora no seu dia a dia, talvez ela seja mais espírita do que eu, que leio, que aprendo e perco a oportunidade de me transformar com essa doutrina maravilhosa. Gente, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui junto com vocês e que a paz do nosso irmão maior esteja sempre conosco.